Estados Unidos vaza um dado de sobrevivente da rede de Epstein da internet. Diante de parlamentares dos Estados Unidos, uma sobrevivente de abuso sexual contou como suas informações pessoais acabaram expostas publicamente em janeiro, quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, DOJ, divulgou centenas de milhares de documentos relacionados ao financista Jeffrey Epstein. Não consigo viver sem olhar por cima do ombro, disse. Só posso imaginar o impacto de longo prazo que esse erro terá na minha vida. Segundo o advogado do DOJ, um erro humano ou técnico foi um dos fatores que levaram à publicação de informações pessoais que permitiam identificar pessoas que sofreram abusos sexuais cometidos por Epstein e seus associados, junto com o maior de 12 conjuntos de dados sobre o caso. Como resultado, o DOJ afirmou que removeria, revisaria e ocultaria as informações sensíveis dos documentos sinalizados antes de republicá-lo. A DW passou meses analisando milhares de documentos divulgados pelo DOJ. Nos 6 meses desde a publicação, o reportagem identificou dezenas de arquivos que ainda continham informações, incluindo nomes, rosto e endereço de e-mail que poderiam ser usados para identificar sobreviventes, testemunhas e informantes, entre outras. Biblioteca Epstein do DOJ. Em meados de fevereiro, a DW havia coletado mais de 800 mil arquivos da Biblioteca Epstein do DOJ. A tarefa era desafiadora porque o acervo estava em constante mudança. Novos arquivos eram adicionados, outros removidos e versões modificadas reapareciam após dias de ausência. A DW obteve então o conjunto anterior de documentos arquivados por um projeto público de preservação de dados do GitHub. Foi só então que percebemos que mais de 500 mil arquivos haviam sido removidos entre os primeiros dias da divulgação e o momento em que realizamos nossa coleta. Para verificar o conteúdo da divulgação original, a DW gerou uma impressão digital única, conhecida como hash. Para cada documento, os hashes confirmam que um documento correspondente ao original e não foi alterado. Ao comparar essas impressões digitais com documentos coletados no site do DOJ, cerca de 2 semanas depois, a DW conseguiu determinar quais arquivos correspondiam aos originais, bem como identificar documentos que haviam sido removidos do site do DOJ. A DW também constatou que alguns arquivos haviam mudado porque a impressão digital já não era a mesma. Tinha o mesmo nome, mas estava maiores ou menores que o original. Ao analisar esse subconjunto, verificamos que se tratava de arquivos que receberam ocultações adicionais ou aos quais foram acrescentadas informações. Em um caso, uma sobrevivente descreveu em depoimento a advogados como Epstein abusou durante anos, quando ainda era menor de idade. Seu nome havia sido ocultado em toda a transcrição, até a última página, quando um advogado agradeceu seu depoimento e mencionou seu nome, que continuava sem ocultação no momento da publicação desta reportagem. O caso dela não foi isolada. Análise aprofundada de áudio. Para analisar arquivos de áudio, incluindo declarações de vítimas e denúncias, colaborou com o Grupo de Pesquisa em Distribuição de Mídias e Segurança (MDS) do Instituto Fraunhofer de Tecnologia e Mídia Digital em Ilmenau, na Alemanha. O MDS é especializado em autenticidade de áudio, detecção de manipulação e identificação de fala sintetizada. Após remover arquivos duplicados tanto do projeto público de preservação de dados quanto da colheita realizada pela DW, restaram mais de 150 arquivos de áudios analisados pelos pesquisadores forenses do MDS como ferramenta de última geração desenvolvidas pelo Instituto. Eles detectaram vestígios digitais deixados por processos de produção e edição de áudio que, em alguns casos, são inaudíveis ao ouvido humano. Isso inclui a identificação de trechos de gravação que haviam sido modificados ou reutilizados, a determinação de uma gravação que era uma versão alterada de outro arquivo e a avaliação de que diferentes arquivos de áudio poderiam ter sido gravados com o mesmo microfone ou configuração de gravação. A pesquisadora forense de áudio Melika
Larratt observou algo em comum: os estilos de ocultação variam entre os arquivos, assim como havia inconsistência de forma como as ocultações foram realizadas. Se observarmos o conteúdo desses arquivos de áudio, é possível ver muitas informações pessoais não foram ocultadas, afirma. Em, em um caso, uma pessoa ligou para uma linha telefônica oficial de denúncia para fornecer informações que seriam usadas em uma investigação sobre os abusos cometidos por Epstein. Na versão editada era possível ouvir o nome da pessoa, enquanto seu número de telefone havia sido encoberto por um sinal sonoro. O mesmo conjunto de dados, no entanto, também continha uma versão diferente do arquivo de áudio, na qual era possível ver tanto o nome completo quanto o contato direto da pessoa. Testemunhas ou informantes em potencial aparentemente não foram incluídos nas proteções concedidas às vítimas. Eles poderiam e deveriam ter feito um trabalho melhor nas ocultações, aponta o Patrick Roth, líder do grupo MDS do Instituto Fraunhofer, que já prestou consultoria sobre evidência de áudio para autoridades judiciais da Alemanha. Existe uma razão para que esse tipo de material seja tratado com tanto cuidado em processos judiciais, uma vez que informações sensíveis ou capazes de identificar alguém são divulgados, o dano não pode ser desfeito. A DW investigou falha da proteção de dados de vítima de abuso sexual por Jeffrey Epstein e sua rede criminosa de Martin Katoff DW. Falhas do DOJ da proteção de dados. A DW confrontou o DOJ com suas conclusões, incluindo exemplos em que informações de identificação pessoal de sobreviventes continuavam presentes na biblioteca Epstein oficial. O departamento não respondeu. Em abril, o escritório do inspetor-geral do DOJ, órgão independente responsável por investigar condutas irregulares dentro do departamento, anunciou que estava iniciando uma auditoria sobre a conformidade do DOJ com a Lei de Transparência dos Arquivos Epstein. Nosso objetivo preliminar é avaliar os processos do DOJ para identificar, ocultar e divulgar registros sobre sua posse, conforme exigido pela lei, afirmou o órgão em comunicado. Sobreviventes cujas informações foram divulgadas sem ocultação relatam episódios de assédio, humilhação e ameaças físicas. Como os dados divulgados publicamente continuam disponíveis em plataformas abertas, em alguns casos ainda permanece no site do DOJ, o impacto segue afetando profundamente suas vidas. Enquanto os ricos e poderosos continuam protegidos por ocultação, seu nome foi exposto ao mundo, disse a sobrevivente de abuso sexual que prestou depoimento ao Congresso em maio. As provas estão aqui, afirmou. Ainda assim, aqueles que estão no poder preferiam que morrêssemos social, emocional e fisicamente, admitir a própria cumplicidade. Em julho, parlamentares apresentaram a Lei de Transparência dos Arquivos Epstein II, que permitiria a sobreviventes de abuso sexual e ao governo dos Estados americanos processar o DOJ por não cumprir as regras estabelecidas pela legislação original, a qual garantia a proteção das informações de identificação pessoal dos sobreviventes.